Ora bem, nós fizemos um cenário de aprendizagem para o 7º ano, para português. Pensámos em 4 aulas, mais ou menos, foi essa a nossa preocupação e a nossa intenção. Aquilo que nós queremos com este cenário de aprendizagem, no fundo, é dar seguimento a esta frase do Ban Ki-moon, que diz que a educação deve produzir mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar nos dias de hoje. Ela deve nutrir cidadãos globais que consigam enfrentar os desafios do século XXI. E foi isto que nós pensámos, foi com esta máxima que nós começámos a nossa tentativa de fazer algo diferente, sempre tendo por base o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e as competências que o aluno do século XXI deve ter. E por isso nós fomos ver essas competências do século XXI, fomos ver aquilo que nós já conhecemos das nossas aprendizagens e também a parte referente ao conhecimento que o aluno deve ter como cidadão. E então temos aqui as nossas aprendizagens. Eu vou só aqui fazer uma coisa, senão não consigo ver. Tenho as carinhas aqui do lado. Então, quais foram os objetivos, quais são os objetivos deste cenário de aprendizagem? Nós, como fizemos isto para alunos de 7º ano, queremos que eles desenvolvam este pensamento crítico e criativo, que discutam, que pesquisem, que analisem. Queremos que eles apreciem criticamente, e já vão ver porque é que escolhemos diferentes percepções da realidade pelo contacto com diferentes formas de arte, com diversos universos culturais, desenvolvendo este sentido estético e artístico que tanto se fala no perfil do aluno. Depois queremos também promover uma cidadania responsável, um exercício de cidadania responsável. Queremos que os alunos desenvolvam também as competências digitais e que utilizem, quer através do seu próprio telemóvel, quer dos computadores que nós vamos fornecer para a atividade, que desenvolvam estas aplicações, algumas das que nós vimos aqui na formação, que eles tenham acesso a elas. Queremos também que os alunos executem as tarefas de forma autónoma, seguindo, claro, as indicações do professor. E queremos que aquela informação que os alunos vão recolher seja uma forma de conhecimento, que essa informação resulte em conhecimento. E, por último, queremos desenvolver este trabalho colaborativo entre os alunos, que valorizem a diversidade, ou seja, queremos que eles debatam, que eles negociem, que eles acordem, que eles colaborem e que criem consensos. Já vão perceber melhor o porquê. E queremos que desenvolvam também esta capacidade de comunicação. Em relação ao papel do aluno, do que é que nós partimos? Ou seja, qual é a base do nosso cenário de aprendizagem? Os alunos, no 7º ano, estudam em português o Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Melbareiner. E nós vamos dividir a turma em 4 grupos. Posterior ao estudo do Cavaleiro da Dinamarca. E a temática dos trabalhos de grupo vai ter a ver com a viagem ou com as viagens, porque eles vão fazer várias viagens por várias atividades. E por isso, através da ferramenta do Screencastify, a Isabel depois irá apresentar, nós vamos explicar aos alunos o que é que eles têm para fazer. O tema é viagens e os subtemas são 4 viagens. As viagens com a pintura, as viagens com a história e música. Uma destas viagens, vai fazer uma destas viagens. No final, o que nós queremos que os alunos apresentem na aula de português, e nós fizemos este cenário de aprendizagem para 4 aulas, ou seja, para uma semana, aulas em regime presencial, mas nada inviabiliza que seja ensino à distância, pode ser nas 2 modalidades. No final do trabalho, o que queremos é que os alunos apresentem na aula de português precisamente as conclusões a que chegaram das diferentes viagens que vão fazer.
E nós vamos lhes dar sugestões de ferramentas que eles podem, de aplicações que eles podem utilizar. E vamos lhes dar a conhecer precisamente algumas daquelas que com que nós trabalhamos aqui na formação, nomeadamente o Educa Play, o Adobe Spark e o Bitable ou Bitable, nunca sei como se diz. Bitable. E depois eles vão partilhar essas apresentações, além de as colocar, de o fazer em aula, não é? De fazerem as apresentações em aula, eles no fim vão colocar também essas apresentações no Padlet criado para o efeito e que depois a Célia irá explicar. Por último, no fim, os alunos vão responder a um questionário através da aplicação Socrative, que a Janina depois irá explicar também, para fazer um balanço da atividade realizada e das aprendizagens que efetuaram. O professor, no fundo, tem aqui um papel também ativo, mas mais espectador. Primeiro, o papel do professor é realmente colocar a explicação toda no Screencastify, vai apresentar o tema, os subtemas, bem como todas as atividades que o aluno tem que desenvolver. E também a forma como vão ter que apresentar o produto final, dando a conhecer então o tal Padlet que nós criamos. Durante o decurso do trabalho de grupo, o professor vai orientar os alunos nas diferentes etapas do processo e vai dando o feedback oral necessário para que os alunos façam a viagem da melhor forma possível. Por último, no fim, então, o professor, o papel é efetuar a avaliação daquilo que os alunos fizeram, quer das apresentações orais, nomeadamente ao nível da linguagem, da pertinência da informação, da autonomia, da responsabilidade, da colaboração e da criatividade, porque são, no fundo, as competências que nós definimos no início, que seriam essas as aprendizagens que queríamos que eles tivessem nessas áreas, assim como os conhecimentos sobre o tema, e aí será através do questionário do Socrative. Quais as ferramentas que vamos utilizar? Nós colocamos aqui as ligações, o nosso trabalho, o trabalho dos alunos, melhor, pretende-se que eles o façam, e para isso lhes vamos dar, que o façam com todos os recursos possíveis. E para isso vamos-lhes dar, eles estão em aula, não é? Temos a turma em aula, em princípio, é esta a nossa intenção neste cenário, e eles vão ter um computador com ligação à internet, mas podem também utilizar o próprio telemóvel, que é para ver todos os documentos que vão estar no Padlet e todas as indicações, que é para poderem fazer a sua própria apresentação final dos trabalhos de grupo. Por isso estão aqui as três aplicações que nós utilizamos, os três recursos, onde está tudo explicado. Por último, quais são as pessoas e os lugares que temos para este cenário de aprendizagem? Nós fizemos este cenário com muita discussão ao longo de vários dias para chegarmos a um consenso sobre aquilo que gostaríamos de ter como resultado. E depois fizemos isto a pensar nas tais 4 aulas de 50 minutos. Nós fizemos uma coisa pequenina, fizemos um cenário para apenas uma semana e para este tipo de apresentação. Como já tinha dito, é efetivamente para uma turma de 7º ano, ainda são pequeninos. Para terminar a minha parte, que agora vou passar às minhas colegas, o que nós queremos que os alunos façam são viagens. Viagens pela poesia, viagens pela pintura, viagens que lhes tragam conhecimentos. Para além das viagens históricas, que são aquelas que normalmente, em primeiro lugar, pensamos quando pensamos em viagens, aqui o que nós queremos é que eles viajem por outras realidades. E viajem, porque para viajar é muito simples, basta querermos, basta existirmos e a nossa cabeça faz-nos viajar por diferentes sítios. Eu vou passar então às minhas colegas, eu vou deixar de compartilhar para que elas possam compartilhar o Padlet e as outras ferramentas. Compartilho eu, Ana. Célia, sim. Ok.
Uh-uh. Já está, sim? Já. Ok. Então, acho que vou começar eu. Então, nós decidimos que talvez a melhor forma que tivéssemos de facilitar, digamos assim, a oferta de todas estas viagens aos alunos fosse colocando, distribuindo por vários grupos, tantos quanto aqueles que íamos criar, que são 4, várias temáticas que pudessem funcionar como espaços de recursos importantes e de consulta, sempre que o desejassem, para facilitar esse mesmo trabalho que irá ser desenvolvido. A ideia é fazerem viagens no tempo e no espaço. Tivemos alguma dificuldade porque eu pertenço ao segundo ciclo e, portanto, em encontrar materiais que funcionassem também para o segundo ciclo, mas de qualquer das formas isto é um material que pode ser adaptado a partir desta matriz para outros níveis de escolaridade, não é? Tendo em conta aquilo que são os recursos que pretendemos usar. Portanto, digamos que é uma ideia, um cenário que pode ser transformado para outras viagens ou para outro tipo de trabalho, não é? E, portanto, a ideia seria partir à descoberta, porque, no fundo, esse é o objetivo principal. Partir à descoberta e como? Como é que vamos fazê-lo? Com a ajuda de todos, não é? Não só a contribuição que o professor vai dar com os materiais que já aqui estão neste Padlet, mas também com os materiais que é suposto os alunos colocarem para partilha neste mesmo Padlet, disponíveis para todos os outros grupos e todos os colegas da turma. Começámos portanto, temos a organização do Padlet, como podem ver, vou tentar aqui movimentar a barra. Começamos com as orientações. O grupo 1 vai trabalhar ou vai fazer uma viagem com a pintura. O grupo 2 vai viajar com a poesia. O grupo 3 vai viajar com a história. O 4 vai viajar com a música. E, portanto, vamos começar aqui pelas indicações. Como é que vão ser feitas estas viagens? Isto é, como é que os alunos vão trabalhar em grupo, como é que vão analisar estes documentos, como é que vão usufruir, eu diria mais do que analisar, usufruir estas mesmas viagens. Passava a palavra à Isabel, penso eu, foi o que ficou combinado, ou então à Janina. Então, em relação às orientações, portanto, decidimos aplicar aqui, é engraçado que nós até chegámos à conclusão que provavelmente nem seria necessário recorrer ao Screencastify, porque o próprio Padlet já tem uma ferramenta que permite ao interlocutor, não é? Portanto, nos permite a nós criar um pequeno vídeo em que poderemos dar instruções aos alunos. Poderíamos também ter optado por esta ferramenta que já é inerente ao próprio Padlet, mas decidimos colocar aqui até mesmo para experimentarmos, porque o vamos utilizar também noutras situações e noutros contextos. Decidimos fazer então, dar algumas orientações aos alunos através do Screencastify, que a colega já abriu, a Célia já abriu. Não sei se querem que ponha a passar um bocadinho, se calhar só para verem. Olá a todos, espero que se encontrem bem. Agora que terminamos o estudo do Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia de Melo Braga, em que acompanhámos o cavaleiro ao longo da sua longa viagem, foi mais do que uma viagem do espaço físico, foi também uma viagem de conhecimento, uma viagem de aprendizagem. Nós iremos continuar então com o tema da viagem. Nas próximas 4 aulas vamos continuar a dedicar-nos a este tema, mas ligado a outras manifestações artísticas, como por exemplo a pintura, a poesia, também a história e a música. Para tanto, vamos dividir a turma em 4 grupos. O primeiro grupo vai viajar com a pintura, o segundo grupo irá viajar com a poesia, o terceiro grupo pela história e o quarto grupo irá viajar com a música. Deixo já aqui algumas propostas, alguns recursos
de trabalho. Reparem aqui no Padlet, temos então algumas imagens, pinturas devidamente identificadas, caso queiram informar-se melhor sobre cada uma delas, ou outras que vocês pesquisem. O mesmo acontece para a poesia. Reparem que aqui a viagem aparece ligada a sempre diferentes contextos. O conceito nunca é o mesmo, o conceito de viagem. O mesmo se passa na história. Temos aqui algumas viagens importantes da humanidade. Vocês vão identificar, não é? E até alguns temas interessantes, algumas ideias interessantes que vocês poderão depois explorar. Temos ainda a viagem com a música, algumas músicas também ligadas ao tema da viagem ou das viagens. E perguntar-me a vocês o que é que nós vamos analisar mais especificamente. Para isso, vou-vos deixar, vou abrir este documento que está logo aqui na primeira coluna, que são as orientações que vos deixo. Estas orientações vão servir para todos os grupos, portanto, vocês vão fazer um trabalho de análise e levantamento, poderão começar pela autoria de cada um dos documentos, nos diferentes suportes, palavras, expressões, imagens que vos suscitem ali a ideia de viagem, também podem ser as cores, as formas, tudo o que vocês entenderem que está ali ligado ao tema. Identifiquem também o tipo de viagem, as sensações, as emoções que vos despertem também estas imagens e a viagem ligada, não é? Que está ali em consideração. Poderão ser estas sensações, estes sentimentos ou outros. E por último, alguma coisa que este documento vos tenha feito lembrar, uma recordação, outra pesquisa que tenham feito. Uma segunda atividade que vos peço é a pesquisa de um novo documento, que pode ser um documento de qualquer tipo, não tem de seguir exatamente aquele que vos coube em sorte, mas que aborde também a temática da viagem, com a condição que realmente ele seja atual e deverão também justificar a escolha, a vossa escolha. Finalmente, deverão elaborar uma apresentação crítica dos documentos analisados, tendo em vista a partilha com todos os colegas da turma, portanto, com os outros grupos, incluindo também o novo documento que vocês selecionaram. Que suportes, que recursos é que vocês poderão utilizar? Ora bem, já vimos aqui o EducaPlay, que acho que poderá ser um bom suporte para a vossa apresentação. O Bitable, poderão ainda trabalhar com Adobe Spark, ou depois, no final, colocarmos estes documentos aqui neste Padlet, onde poderão depois ser analisados por todos os colegas. Penso que, por enquanto é tudo. Entretanto, se houver alguma dúvida, algum esclarecimento, estaremos juntos na sala de aula, então, para podermos colaborar. Até já e bom trabalho. Adeus. E agora íamos voltar para trás. Peço desculpa, vou voltar. Portanto, atenção que aquelas orientações estão ali colocadas no próprio Padlet para que o aluno possa consultar o documento. Claro que não é um documento fechado, eles podem encontrar durante a sua pesquisa outras propostas, curiosidades até, que queiram partilhar com a turma. E reparem que, sendo uma atividade de alargamento, uma atividade de desenvolvimento de competências, o português é uma disciplina transversal. E nós, ao irmos buscar outras manifestações artísticas, muitas vezes nós partimos de uma imagem para estudar um texto, de uma música, eu faço isso tanta vez, porque não ir buscar uma escultura, ou até a imagem do monumento. Temos aqui o nosso convento com o estilo manuelino, que tantas vezes fazemos a ligação aos próprios Lusíadas. Portanto, nós estamos constantemente a recorrer às outras artes. Fazemos-lo sempre, é uma disciplina transversal.
E isto, claro que nos leva para outro tipo de viagens, não é? Para outro tipo de conhecimentos, até porque não uma reflexão, uma viagem para o nosso interior, uma reflexão que nós façamos, serve, por exemplo, depois para os alunos produzirem um texto de opinião, por exemplo. Nós visamos, claro, como disse a Ana Ludovina na sua apresentação, a evolução integral do aluno, tendo em consideração, então, o perfil à saída da escolaridade obrigatória. Por isso, nós queremos realmente que o aluno, depois desta pesquisa, tenha um papel ativo, porque eles vão fazer esta análise, mas eles não se vão ficar só por estes documentos, eles vão buscar pelo menos mais um documento, que foi uma das coisas que nós lhe pedimos, mais um documento para apresentarem depois na sua exploração, que vão deixar ficar no próprio Padlet. Claro que daqui vai sair um grande conjunto de conhecimentos que não dizem respeito só ao português, mas dizem respeito a todas as disciplinas que fazem parte do seu currículo, porque eles não vão buscar isto à toa, eles já têm conhecimentos que adquiriram nas outras disciplinas. Na história, sei que já terão dado algumas das coisas que nós lhes pedimos, e nas outras também. Portanto, há aqui a exploração do conceito de viagem num contexto muito alargado e que lhes permite desenvolver o espírito crítico, lhes permite depois falarem sobre o tema em diferentes contextos, em diferentes domínios. Um dia que lhes peçam numa prova, certamente que eles saberão certamente expor a sua posição com uma base sólida, que é isso que nós pretendemos aqui no 7º ano. Depois, sim, desculpa, Célia. Ia compartilhar então novamente o Padlet. Sim, desculpa. E íamos passar para a primeira viagem. A primeira viagem, que é a viagem pela pintura. Pensámos que as viagens pela pintura são mais, normalmente não são viagens tão frequentes, digamos assim. E aqui coloca-se a questão de o que é que os alunos podem dizer sobre uma pintura e como é que vão estabelecer relações com aquilo que já conhecem, com aquilo que já viram, tendo em conta as suas idades, que não terá sido assim tanto quanto isso. Então, começámos por escolher pinturas que não fossem óbvias. E digamos que tentámos fugir, incluímos o óbvio, mas também tentámos fugir ao óbvio, não é? Quando se pensa em viagem, certamente que na cabeça dos jovens ou das crianças surgirão as suas experiências de viagem, nem que seja a viagem de casa para a escola, ou outras viagens mais alargadas que incluam meios de transporte. Terão, se calhar, mais dificuldade em estabelecer ligação a viagens como esta, do Kandinsky. A ideia é, com o roteiro que disponibilizamos, que eles tentem encontrar aqui algumas imagens, alguns traços, algumas cores que os possam remeter para a ideia de viagens interiores, viagens astrais, viagens através do planeta, o que seja. Portanto, esse é o desafio, é encontrar aqui aquilo que não é óbvio. Depois pensámos também neste do Chagall. O Chagall tem imensas coisas interessantíssimas. Tínhamos até pensado noutra, mas olha, acabou por ficar esta. As viagens podem ser também viagens imaginárias, não têm que ser viagens reais, não têm que se concretizar num tempo e num espaço definido. Podem acontecer apenas na nossa imaginação. E, portanto, achamos que esta será uma imagem sugestiva, que pode eventualmente abrir, porque aqui o importante será levá-los a pensar noutras coisas, não estritamente ao convencional, àquilo que se assume como o óbvio, convencional, aquilo que é. Depois o Van Gogh, claro, porque não uma viagem pelo espaço, porque não viajar apenas olhando o céu. Portanto, continuo a lembrar que o nosso roteiro, para facilitar um pouco, ou para levar a que a reflexão não se perca,
o nosso roteiro poderá ser útil à viagem através das cores, do movimento, daquilo que se vê ou daquilo que não se vê. Depois, Portinari. Aqui não temos propriamente, não sei, eu acho que esta tela é muito sugestiva. Tem aqui imensos elementos que podem ser e devem ser analisados e que nos podem remeter para uma série de situações importantes. Pode ser um cais, provavelmente é um cais. Temos aqui alguém que tem um chapéu de marinheiro, não sei. Portanto, há aqui determinados pormenores que podem levar à ideia dos transportes, do transporte do café. O quadro, curiosamente, chama-se A Menina Sentada. Alguém que, enfim, alguém que é importante, ou que o Portinari considerou ser importante nesta tela, que é esta menina que está aqui sentada. Mas, portanto, isto pode dar origem a outras reflexões. Entretanto, temos um último. Esta é uma imagem mais forte, relacionada, se calhar, com a viagem e com viagens que não são propriamente prazerosas, viagens dramáticas, da escravatura, enfim, uma imagem forte, a contrastar com outras, mas que são, no fundo, é uma pintura que retrata uma realidade que existiu, que nós sabemos que existiu, não é? E pronto, eu passava à Isabel. Queres que eu abra, Isabel? Não sei se vale a pena, penso que toda a gente conhece os poemas que estão aqui, portanto uns são passar um bocadinho. Tá sim? Bem. Não me digas que não tem som. Não se ouve. Tarde, noite, não olha. Tenho que partilhar. Todo por dentro a abanar, como a terra e a gavir. Folha a folha se desfolha, seu coração ao partir. Não tem sede de aventura, nem quis a terra distante. A vida o fez viajante. Se busca terras de França, é que a sorte lhe foi dura. E um homem também se cansa. As rugas que o suor cava não são rugas, são enganos. São penas, lágrimas e danos. Que suor por conta inteira não compensa, nunca dá. Então, aqui temos então a trova do imigrante. O imigrante, aquele que quase que é obrigado, não é, a sair da sua terra porque as circunstâncias a isso o levaram. Pode ser um tipo de uma viagem, não é? Portanto, aquela viagem quase trova também, mas a do exilado, aquele que é obrigado a sair do seu país, da sua pátria. Depois temos Sofia de Melbrenner. Penso que não valerá a pena pôr Célia, porque... Não, passa só. Só um bocadinho, só. pronto. Não, passa para o seguinte. Passa, pois, porque realmente acho que não... Mostra só. Não vale a pena. Portanto, nós tempo. conhecemos bem o que o mar representa na poesia de Sofia, não é? A paixão do mar, o mar desconhecido, o mar dos sonhos, o mar que nos permite ir mais além, o mar que guarda todas as histórias, desde a sua superfície à profundidade. E lá está, mais uma vez, aqui a viagem em toda a sua plenitude. Pode ser a viagem de um simples sonho, da criatividade, da imaginação, ou pode ser mesmo aquela viagem que nos leva a outro continente. Depois, Manuel da Fonseca, também o Vagabundo do Mar, também um pouco essa personagem de alguém que se deixa levar, não é? Aonde o mar o deixar ir, o Vagabundo do Mar. Depois temos aqui um outro conceito de viagem, que é a viagem que se faz pela vida e onde nós... de Rui Belo, é o poema de Rui Belo, e tudo era possível, em que temos aqui um sujeito poético também a olhar para o passado e a fazer aqui um confronto de sentimentos depois da viagem que fez ao longo da sua vida, entre
momento atual e a sua infância. Portanto, a nossa própria vida pode ser considerada uma viagem e os alunos também devem desenvolver essa percepção, que nós temos que saber conduzir o nosso desenvolvimento e o nosso conhecimento ao longo da vida, e penso que este é um bom poema para os sensibilizar para isso, não é? Para a necessidade de fazermos coisas, de fazermos apostas, porque se calhar somos nós que devemos dirigir a nossa vida. E depois mais lá à frente, quando olharmos para o passado e para a nossa infância, se calhar os sentimentos nunca serão os mesmos. Temos também aqui o poema de Alberto Queiro, Para Além da Curva da Estrada. O que é que lá poderá estar? Poderá lá estar tudo ou não estar lá nada, portanto temos aqui realmente o nosso Alberto Queiro, a sua espontaneidade aqui no seu melhor, e acho que deve ser também uma faceta que nós devemos dar aos alunos. E agora partimos para a história e para a música, e vou passar a palavra à Janina, para falar um bocadinho sobre estas outras, ciência e arte. Ora bem, a ciência humana, começa então uma sugestão com uma viagem através do Atlântico até ao Brasil, que nos leva à nossa história, que é tão importante, e poderá haver um ponto de partida através deste primeiro quadro, da exploração das próprias imagens e das cores, e também depois de tudo o que esta chegada ao Brasil levou e trouxe para Portugal. E não nos podemos esquecer de fazer também, ou de levar os alunos, ou de os ajudar a fazer o paralelo entre o que aconteceu e o que acontece ainda agora com as viagens, as migrações e a importância que isso acaba por ter na nossa sociedade. Começamos então com uma sugestão para o Brasil, e depois temos então uma viagem mais recente. Isto é uma pintura que nos lembra que podemos ir mais além. Já o fizemos na altura dos descobrimentos, e estes são outras descobertas, são outros horizontes, e penso que os alunos precisam também de refletir e de se inteirar sobre o que aconteceu num passado muito mais recente, e agora com novas pontes, já que se fala de viagens a Marte, perdão, outros sítios para onde ir. Portanto, uma viagem mais moderna. A seguir, a outra seria outra conquista, não é? Uma conquista foi é acompanhado por um texto histórico, seria a conquista do Everest, que os impossíveis e o difícil sempre atraiu muito o homem, e não descansou enquanto não conseguiu chegar e voltar a ir mais facilmente. Foi assim, aliás. Todas estas conquistas também nos permitem fazer paralelos com os descobrimentos, com a procura do inatingível e do impossível. E ainda sugerimos esta viagem que é sempre muito falada, através também de um texto muito interessante, da viagem de circunnavegação de Fernando Magalhães, porque por vezes os alunos ouvem falar disto e daquilo, mas pode ficar um pouquinho pelos títulos, e é uma maneira de aprofundar um pouco alguns temas que são importantes a nível mundial, não é só para ganharem alguma bagagem e alguns irem construindo o seu conhecimento. E ainda mais a última era um texto fantástico de Sêneca, sobre, parece ser um pouco improvável e diferente e a contracorrente, sobre a inutilidade do viajar, já que neste texto se fala da importância do viajar dentro de nós e de nos organizarmos antes de ir procurar mais longe. As viagens podem também ser contraproducentes se nos procurarmos organizar e conhecer através de algo exterior
antes de nos conhecermos e organizarmos interiormente. Portanto, é um texto que é um desafio e que os alunos, que eu penso que se deve dar a conhecer e que os alunos, o grupo que ficar com este texto, seria bom que explorasse. Tem a ver com a história, não é, Janina? Tem a ver com a história, até porque é um texto muito antigo. Esta problemática das viagens já era discutida há muito, não é? Pelos romanos, e aqui a posição do próprio Séneca. Fantástico. E vamos passar à música. A música não podia faltar, como é óbvio, não é? Portanto, o grupo 4 vai trabalhar as viagens na música. Tivemos a preocupação, neste caso, de escolher apenas músicas portuguesas ou de autores portugueses ou interpretadas por portugueses. Escolhemos uma que é emblemática e que mostra uma viagem diferente, uma incursão até à infância, com o Pedro Abrunhosa e o Camané. E pronto, irá de provocar, pensamos nós, uma reflexão diferente. Ao meu. Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada, não sei que força me mantém. Eu penso que é subejamente conhecida e eu volto a lembrar que no nosso guião, no nosso roteiro, uma das hipóteses de trabalho que apresentámos aos grupos era o levantamento de palavras. Isso não foi possível, por exemplo, na pintura, mas, portanto, a análise passava por outros aspectos, mas ao nível da história, ao nível da poesia e também ao nível da música, através das letras, é possível fazer o levantamento das palavras que remetem para as viagens e, portanto, sei lá, olha, esta da estrada e a curva da estrada, a mim fez-me lembrar, enfim, viagens mais curtas, mas nem por isso menos interessantes. Depois também o Cantar da Imigração, as viagens forçadas, que hoje em dia fazem parte do nosso cotidiano. Penso que também esta é conhecida. Vou passar. Adriano. Depois o Fausto e a Teresa Salgueiro. Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fundo, cheguei perto do sonho flutuando nas águas do rio do céu. Lá gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela. Passa, Céu. E final, da Ana Moura. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades, as andorinhas a que são rainhas, a voar nas linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora. E finalmente o Vitorino. Eu queria só realçar, antes de passarmos à parte da avaliação, que
nós consideramos que este repositório é importantíssimo porque é importante abrir horizontes aos meninos, dar a conhecer outras coisas, mostrar-lhes outras coisas diferentes daquelas que eles costumam ver, das que estão habituados a analisar, e ainda que as observações, as análises, as reflexões que eles possam fazer sobre cada um destes documentos possa ser muito frágil, muito pouco aprofundada, todos estes documentos constituirão certamente um repositório importante para alargarem horizontes, para respeitarem as diferenças e para perceberem que uma mesma temática pode ser alvo de diferentes manifestações artísticas, pode ser mostrada sob várias perspectivas, umas mais preocupantes, outras mais trágicas, outras mais alegres, outras mais prazerosas, enfim. Portanto, é importante do ponto de vista da linguagem, da comunicação, mas também da observação do mundo, que eles percebam que existem outras realidades para além daquelas a que nós estamos habituados. E agora passava à Janina. Ora bem, a nossa última coluna de avaliação será feita através de um Socrativo, em que os alunos poderão ser alguns comentários às apresentações que forem vendo e dando algumas sugestões, dando algumas opiniões. O que poderá ser depois explorado através de relatórios, dá para partilhar esses relatórios e para ver o que é que as ideias que que os alunos vão tendo ao ver estas propostas de viagens. E também aproveita-se, claro, todos os momentos para momentos de debate na turma e de partilha destas viagens tão diferentes, sobretudo no momento em que as pessoas se sentem um pouco tolhidas nas suas liberdades, na impossibilidade de viajar, que tem acontecido com estes confinamentos sucessivos, e por vezes também é importante e os meninos são de 7º ano e precisam de aprender, enfim, que se pode viajar de outra forma que não fisicamente, e que a música pode ser uma escapatória, e que na história há momentos complexos em que as pessoas, umas tiveram de viajar, outras não queriam viajar e tiveram de o fazer, ou o fizeram voluntariamente. A poesia também é uma esfera em que as pessoas vão saindo de si e vão visitando outras maneiras de ser, outras maneiras de ver as coisas. E tudo, e até a pintura, nos mostram outras realidades. E, de facto, as crianças com esta idade precisam de ser sensibilizadas para toda esta diversidade e para o facto da cidadania não ser só viver pacificamente, mas viver ativamente em sociedade. E eu penso que, através desta semana de atividades, destas 4 aulas e destes trabalhos que eles nos apresentarão graças às novas ferramentas, penso que isso também os motivará, se tornarão talvez cidadãos mais satisfeitos, mais participativos, com outra visão do mundo e dos mundos que temos à nossa volta, e às vezes sem nos darmos conta. Eu penso que... Eu não sei se tu queres abrir o Cooperativo. Sim. Posso compartilhar? Eu vou interromper o compartilhamento à abertura. Sim, eu compartilho. Penso que os colegas podem ver, têm a ligação, o número. Depois podem ver, já os podem tempo. As pessoas podem ver introduzindo o e-mail e aquele código. O código do... O código, mais nada. Sim. Pronto, nós enquanto professores não utilizamos muitas ferramentas aqui, mas nós somos simples orientadoras, mas quem as vai utilizar são os nossos alunos, em contexto que eles vão produzir, eles vão, no fim de toda esta análise vai haver produtos e para os poderem apresentar eles vão ter que utilizar estas ferramentas. Portanto, o professor preguiçoso vai fazer o aluno trabalhador.
Era só